E se o céu estivesse esperando apenas uma oração para se mover, e essa oração viesse justamente de quem já não tinha forças para falar? Essa é a história de uma mulher que parecia invisível, esquecida, substituível. Seu nome era Ana, e talvez, em muitos aspectos, o nome dela poderia ser o seu. Porque Ana representa aquela mulher que ora sem resposta, que sofre em silêncio enquanto todos à sua volta parecem viver milagres. Ela é a mulher que entra na presença de Deus, ano após ano, e volta do mesmo jeito. Nenhum sinal, nenhuma mudança, sim, só a espera longa, dolorosa, e aparentemente vazia, mas o que essa mulher carrega no coração é maior do que a dor que tenta calá-la. Ana nos ensina que existe um tipo de oração que não nasce do conforto, mas da crise. Uma oração que não é ensaiada, mas rasgada, que não é dita em voz alta, mas explode dentro da alma. Esse tipo de oração rompe o céu, e talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Um tempo em que suas palavras acabaram, mas o peso da sua alma ainda grita por dentro. Um tempo em que as pessoas ao redor não percebem sua luta, ou pior, julgam sua postura sem entender sua dor. Foi exatamente isso que Ana viveu no altar, julgada por estar orando de forma estranha, quando, na verdade, ela estava travando a batalha mais profunda de sua vida. No seu olhar, havia lágrimas. Em seus lábios, nenhum som. Mas no céu, um terremoto espiritual já havia começado. Porque Deus não responde à aparência, Deus responde à aliança. E é nesse ponto que a história de Ana nos desconcerta. Porque o que parecia apenas um clamor pessoal, na verdade, era parte de um plano eterno. Ana achava que estava pedindo um filho, mas Deus estava gerando um profeta. Ela acreditava que queria preencher um vazio, mas o céu estava prestes a romper com um novo tempo para Israel, através da oração de uma mulher silenciosa. Talvez você ache que sua dor é só sua, mas e se ela for a semente de algo muito maior? E se o que você está vivendo agora for a ponte para um mover que vai muito além da sua casa, da sua história, da sua geração? Hoje, vamos mergulhar nesse texto bíblico com outros olhos. Vamos percorrer, juntas, os passos de Ana, desde o silêncio da dor até o som da resposta. Porque há um poder nas lágrimas que ninguém vê. E há uma guerra sendo vencida por mulheres que oram sem ninguém notar. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite especial. Se essa introdução falou com você, se em algum momento você já se sentiu como Ana, orando em silêncio, segurando as lágrimas enquanto o mundo segue em frente, então curta esse vídeo agora. Isso mostra que você não está sozinha, e ajuda essa mensagem a alcançar outras mulheres que também estão em guerra por dentro. E aproveita para comentar aqui embaixo. Você já passou por um tempo de oração em que parecia que Deus estava em silêncio? Escreve nos comentários, eu já vivi isso, ou compartilhe o que você sente. Seus comentários edificam esse espaço e criam um ambiente de apoio e identificação, porque às vezes, só de ler que alguém também entende a nossa dor, a alma encontra alívio. E se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve agora. Toda semana, a gente mergulha na vida de uma mulher da Bíblia com profundidade, com emoção e com propósito. Aqui, cada história é um espelho, cada personagem é uma revelação, e cada vídeo é um sopro de fé para sua jornada. Agora sim, vamos seguir com Ana. Porque o que parecia só uma lágrima solta, era, na verdade, o início de um milagre que ninguém viu chegando. Ela não tinha filhos. E num tempo em que o valor de uma mulher era medido pela sua capacidade de gerar vida, isso era mais do que uma dor, era uma sentença. Ana carregava, dia após dia, o peso de uma promessa que nunca chegava, como se sua alma estivesse presa entre a esperança e o silêncio. E o silêncio, muitas vezes, doía mais do que qualquer palavra. Porque enquanto Penina zombava, enquanto os outros a julgavam em segredo, Ana continuava indo ao templo, continuava se ajoelhando, continuava abrindo os lábios para orar, mesmo quando nenhuma palavra saía. Sabe, tem orações que a boca não consegue formar, porque a dor é tão funda que se transforma em gemido, em suspiro engasgado, em lágrima que escorre antes mesmo de a gente perceber. E é exatamente aí, nesse lugar sem palavras, que Ana se torna tão parecida com muitas de nós. Quantas vezes a gente dobra o joelho, mas parece que o céu está fechado? Quantas vezes a gente clama e ninguém escuta, nem mesmo Deus, aparentemente? Ana conhecia esse lugar. Ela não orava com discurso bonito. Ela não oferecia fórmulas. Ela simplesmente derramava a alma. E esse verbo é forte, derramar. Porque não é um pouco, não é só a parte visível. É tudo. É o que estava escondido, é o que ninguém sabia, é o que nem ela conseguia organizar. Ela não foi ao templo para mostrar fé, foi para esvaziar o peito. E o mais bonito é que Deus não rejeitou aquela oração desajeitada. Pelo contrário, foi naquele momento, no chão do templo, com os olhos vermelhos e o rosto molhado, que o céu se curvou sobre Ana.
Só que antes do milagre, veio Eli, o sacerdote, olha para ela e pensa: essa mulher está bêbada. E isso é tão simbólico, porque até mesmo quem deveria entender, às vezes, interpreta mal a sua dor. Você já passou por isso? Já tentou clamar e foi julgada? Já tentou buscar a Deus e recebeu acusação em troca? Ana sabe como é. E mesmo assim, ela não se levanta, não se fecha, não foge. Ela apenas explica, com humildade e firmeza: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu só estou derramando diante de Deus a amargura do meu coração. Essa resposta carrega uma fé profunda, porque ela não desiste de ser ouvida. Ela insiste em ser compreendida, não pelos outros, mas por Deus. E ali, naquele ponto da história, há um rompimento, porque Eli, mesmo tendo errado, profetiza: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Veja bem, nada mudou do lado de fora. Ela ainda não estava grávida, mas a Bíblia diz que Ana se levantou e o seu rosto já não era triste. Isso é fé. Fé que muda primeiro o interior, antes de qualquer evidência externa. Fé que transforma a alma antes de transformar a realidade. E talvez essa seja a chave que falta para tanta gente, porque a gente ora esperando ver o sinal, espera sentir algo, ter alguma confirmação. Mas Ana nos ensina outra rota, a da fé silenciosa, confiante, que escolhe se levantar diferente mesmo quando nada parece ter mudado ainda. Você consegue imaginar a força que isso exige? Continuar crendo quando a vida ainda não deu nenhum indício de que vai melhorar? Seguir orando mesmo quando tudo em você quer desistir? Isso não é fraqueza. Isso é guerra espiritual. Isso é resistência sagrada. E tem algo muito forte aqui. Ana não pediu apenas um filho. Ela prometeu que, se o Senhor lhe desse um menino, ela o devolveria ao templo, para servi-lo todos os dias da vida. Isso quebra completamente a lógica da oração egoísta. Ana não orava só por si, ela orava por um legado. É como se ela dissesse: Deus, se o Senhor me der esse presente, eu não vou guardar só para mim. Eu vou fazer disso um ato de adoração. E quantas de nós oram assim? Quantas têm coragem de pedir algo com a intenção de devolver? Tornar a bênção um altar. Esse tipo de oração rompe o céu, porque não é só clamor por alívio, é clamor por propósito. E Deus responde orações assim. Mas antes da resposta chegar, Ana precisou se posicionar no invisível, o ventre ainda vazio, o tempo ainda passando, mas algo já havia mudado profundamente dentro dela. Ana saiu daquele encontro com Deus transformada, não por causa de uma resposta visível, mas por causa de uma presença percebida. É como se o céu tivesse tocado o chão em silêncio, apenas o suficiente para que seu coração entendesse. Deus ouviu, e essa certeza bastou para que ela voltasse para casa com outra postura. É importante notar isso. A oração de Ana não foi seguida imediatamente de um milagre visível. Ela não teve uma visão, não ouviu uma voz audível, não recebeu um sinal sobrenatural como tantos outros personagens bíblicos. Ela teve apenas a fé e com ela foi suficiente. Muitas vezes, nós associamos o mover de Deus a grandes sinais, a eventos espetaculares, a mudanças que todo mundo vê. Mas Ana nos mostra outro tipo de milagre, aquele que começa por dentro, no território secreto da alma, onde ninguém enxerga, mas onde tudo começa a mudar. E tem algo aqui que precisamos observar com carinho: o retorno para casa. Ana volta para o mesmo contexto, a mesma penina, a mesma casa, a mesma espera, mas ela volta diferente, porque, embora o cenário seja o mesmo, a mulher já não é. Esse é um ponto poderoso. A oração de Ana não foi uma fuga da realidade, foi uma travessia. Ela não saiu da oração anestesiada, iludida ou emocionalmente desconectada do que a esperava. Ela saiu em paz, porque algo dentro dela se reposicionou. Diante da dor, talvez você esteja vivendo isso agora, voltando todos os dias para a mesma espera, a mesma pergunta sem resposta, a mesma realidade que ainda não se dobrou diante da sua fé. E é exatamente nesse ponto que a história de Ana fala tão fundo com a gente. Deus não a poupou do processo. Ele não encurtou o caminho. Ele não a livrou da dor de ser incompreendida, nem das provocações cruéis. Mas ele a conduziu, passo a passo, a um lugar mais profundo. O lugar onde a oração não é apenas um pedido, é uma entrega. E esse tipo de entrega transforma tudo. Porque a partir dali, Ana passa a carregar a fé não como um pedido insistente, mas como uma semente, plantada com lágrimas. Ela sabia que tinha sido ouvida, e isso mudou a forma como ela esperava. A Bíblia diz que Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Essa frase parece simples, mas carrega um peso espiritual enorme. Deus se lembrou, não porque ele havia esquecido, mas porque chegou a hora certa. E aqui entra um dos maiores mistérios da vida com Deus: o tempo. A espera de Ana não foi em vão. Sua dor não foi ignorada. Seu clamor não foi desperdiçado. O céu estava trabalhando, mesmo quando tudo parecia parado, e aconteceu que, no devido tempo, Ana concebeu. No tempo dela? Não. E isso é tão importante, porque nossa geração vive intoxicada pela pressa.
a gente quer orar hoje e ver o milagre amanhã. Mas Deus trabalha com propósitos eternos, e propósito leva tempo. A gestação de Samuel não começou no ventre, começou no espírito, começou no templo, entre lágrimas e suspiros. Começou quando Ana decidiu confiar, mesmo sem garantia. E é isso que rompe o céu, a oração que permanece mesmo no escuro. Você consegue perceber isso? O milagre não foi apenas Samuel. O verdadeiro milagre foi a transformação de Ana durante a espera. Porque, antes de dar à luz a um filho, ela deu à luz a uma nova mulher. Uma mulher forjada na oração. E é por isso que Deus nos chama a esse lugar secreto. Não para nos recompensar com bênçãos visíveis apenas, mas para nos moldar à sua imagem enquanto esperamos. E isso é profundo, porque a espera de Ana não a deformou, ela a formou. Ela não se tornou amarga, não se tornou cínica, não deixou que a dor a transformasse em alguém duro. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais sensível, mais íntima de Deus, mais conectada com o propósito eterno por trás do seu clamor. E quando o bebê finalmente chegou, não foi apenas uma alegria pessoal, foi o início de um novo ciclo, no povo de Israel. Porque Samuel não seria só o filho de Ana, seria o profeta que ungiria reis, o juiz que restauraria a direção de uma nação. Aquela mulher que parecia insignificante, silenciosa, ignorada até pelos líderes espirituais, estava gerando, sem saber, um mover que mudaria a história. E tudo começou com uma oração. Uma oração que ninguém ouviu, exceto Deus. É aqui que o silêncio de Deus começa a ganhar outra tonalidade. Porque, quando olhamos para a história de Ana, é impossível não se perguntar: por que ele demorou tanto para responder? Por que permitiu que ela enfrentasse tantos anos de espera, de angústia, de humilhação? Por que não interveio antes, se já sabia do clamor do seu coração? Mas a resposta não está apenas no tempo da espera, está no que a espera produziu. Ana poderia ter tido um filho logo no início do casamento, como Penina. Poderia ter vivido uma maternidade tranquila, cercada pelos rituais e costumes da época. Mas não foi isso que Deus quis para ela, porque o que Ana estava sendo chamada a gerar não era só um filho, era um legado, um profeta, um marco. E para gerar algo assim, não basta fertilidade física, é preciso maturidade espiritual. A mulher que clama por Samuel não é a mesma mulher que um dia apenas desejou um filho para preencher seu vazio pessoal. Ana passou de um desejo natural para uma entrega sobrenatural. Sua dor, ao invés de ser um fim, tornou-se um altar. Ela pegou o que mais queria e colocou nas mãos de Deus, dizendo: se me deres um filho, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Que tipo de fé faz uma mulher abrir mão justamente daquilo que mais sonhou? Que tipo de encontro foi esse, capaz de transformar o instinto materno em missão espiritual? Essa é a chave. O ventre de Ana estava fechado, mas seu espírito estava sendo dilatado. Deus não queria apenas entregar um filho, ele queria entregar um profeta para a história. E antes que Samuel nascesse no corpo, ele precisava nascer no propósito. Era preciso haver espaço, rendição, consagração. Ana se tornou, sem perceber, uma parceira de Deus em algo muito maior do que ela mesma. Talvez seja por isso que sua história nos toca tanto. Porque, assim como ela, também temos áreas da nossa vida que parecem estéreis. Promessas que ainda não se cumpriram. Orações que só encontramos resposta no silêncio. E a gente se pergunta: por que Deus ainda não agiu? O que ele está esperando? Mas Ana nos lembra que há esperas que são sagradas, que nem todo atraso é ausência, que há dores que estão preparando o terreno para algo eterno. O processo pode parecer longo, mas não é em vão. Deus não desperdiça lágrimas, ele recolhe cada uma. Não ignora os clamores, ele os transforma em sementes, e talvez a sua história esteja nesse exato ponto. O lugar onde tudo parece parado, mas na verdade está sendo gestado. Onde nada muda por fora, mas tudo está se alinhando por dentro. Onde o céu parece em silêncio, mas na verdade está sussurrando: espera, eu ainda estou escrevendo. Esse tipo de espera não nos quebra, nos refina. Porque enquanto Ana esperava, ela era transformada de mulher angustiada em mulher profética, de alguém sem voz, para alguém que geraria voz profética para toda uma geração. Isso é forte demais. A mulher que chorava em silêncio no templo se tornaria mãe de um homem que ouviria Deus falar claramente desde a infância. E mais, a mulher ignorada pelos religiosos da época, julgada como bêbada, incompreendida até mesmo por um sacerdote, era, na verdade, a que estava mais próxima do coração de Deus naquele momento. Ana representa todas as mulheres cujas orações são mal interpretadas, cujas lágrimas não são compreendidas, cujas batalhas ninguém vê, mas o céu vê. O céu escuta, o céu honra. Esse é o tipo de mulher que Deus exalta, a que ora no escuro, a que entrega no silêncio, a que gera no secreto. E mesmo sem saber, está mudando o curso da história. Porque não se trata apenas de receber algo, trata-se de gerar algo que pertence ao plano eterno. Existe um momento na história de Ana em que tudo muda, e não é quando ela recebe a bênção. É antes disso.
é quando sua postura interior se transforma. O texto bíblico diz que, depois da oração intensa no templo, ela se levantou, comeu, e já não estava triste. Parece simples, mas essa frase carrega um milagre silencioso, que quase passa despercebido. Ana voltou diferente, mesmo sem ter recebido nada ainda. Isso nos confronta profundamente, porque a lógica humana espera primeiro o milagre, para depois celebrar. Espera a bênção, para depois descansar. Espera a resposta, para então confiar. Mas Ana inverteu tudo isso. Ela saiu do templo com a alma leve, mesmo com o ventre ainda fechado. Ela não teve nenhuma confirmação visível, nenhuma palavra audível, nenhuma evidência concreta de que algo havia mudado, mas, mesmo assim, decidiu crer, decidiu descansar, decidiu viver como quem já tinha recebido, mesmo quando nada tinha mudado aos olhos. E essa é uma das lições mais poderosas que a história dela nos entrega. Porque muitas vezes não é o céu que está travado, é o nosso interior. A transformação que libera o milagre começa do lado de dentro. É quando a alma se rende, quando a fé se antecipa, quando a entrega é tão genuína, que a ausência da resposta já não fere mais. O coração se alinha ao céu antes que os olhos vejam qualquer sinal. Ana saiu daquele templo com algo que não veio de Elcana, nem de Penina, nem do sacerdote Eli. Veio de Deus. Uma paz que excede todo entendimento. Um tipo de descanso que não está baseado em circunstâncias, mas em confiança. Isso nos ensina que o verdadeiro romper não é quando o filho nasce, é quando o medo morre. Quando a ansiedade dá lugar à confiança. Quando a dor cede espaço à esperança. E talvez esse seja o maior milagre que Deus quer realizar em muitas de nós antes de qualquer outra coisa. Curar o coração cansado da espera. Romper o ciclo de comparação, ressentimento e dor que se instala quando medimos nossa vida pelos olhos dos outros. Ana não venceu Penina com palavras. Ela venceu com silêncio, com oração e com uma entrega radical. Ela deixou de lutar com as armas da carne e começou a guerrear no espírito. E isso mudou tudo. Enquanto Penina provocava, Ana se calava. Enquanto os outros comiam e celebravam superficialmente, ela chorava diante de Deus. Mas quando ela se levantou daquele lugar de dor e fez uma aliança com o céu, o peso da espera caiu por terra. O milagre ainda não havia acontecido, mas dentro dela já havia nascido outra mulher. Uma mulher que já não dependia da aprovação dos outros, que já não buscava valor na maternidade apenas como status, que já não media sua vida pelo que faltava, mas pelo que Deus estava formando. Essa mudança é tão profunda que até mesmo Eli, o sacerdote que antes a julgou mal, agora profere uma bênção sobre ela. E, curiosamente, a resposta do céu vem depois dessa bênção humana, mas já não era necessária para a transformação que Ana vivenciou. Porque o que realmente importa é que Deus já havia marcado aquele encontro, já havia plantado algo eterno naquela mulher. E aqui está um dos maiores segredos espirituais da mulher na Bíblia. O milagre não começa quando o céu se manifesta, começa quando o coração se alinha. Ana nos mostra que o clamor mais poderoso não é aquele que exige, é o que se rende. E essa rendição, esse esvaziamento, essa entrega sem garantias, é o que abre espaço para o céu agir. Existe um tipo de mulher que não precisa levantar a voz para ser ouvida, que não precisa se justificar para ser vista, que não precisa vencer ninguém para, enfim, sentir que venceu. E Ana se tornou esse tipo de mulher. A mulher que não esperou a resposta para se transformar. A mulher que, antes mesmo do milagre chegar, já caminhava como quem havia encontrado algo maior. Propósito, porque há algo que muitas vezes esquecemos no meio da dor. Deus não está apenas preparando a bênção para nós, Ele está nos preparando para a bênção. Ele não está apenas gestando respostas, Ele está formando mulheres. Mulheres que não estão buscando apenas uma solução para os seus problemas, mas um encontro com o Deus que transcende todos eles. A história de Ana não é apenas sobre um filho que nasce, é sobre uma identidade que floresce. Ela poderia ter saído daquele templo e continuado a mesma, abatida, ressentida, presa à comparação. Mas não, algo dentro dela rompeu antes mesmo do útero se abrir. E isso muda tudo. Porque, quando o interior é transformado, o exterior já não define mais nada. Quando a alma encontra descanso em Deus, não é a circunstância que dita o tom da vida, é a presença. E onde há presença, há direção, a paz, a vida. Mesmo quando ainda não há respostas. E sabe o que é mais lindo? É que Ana não recebeu apenas um filho, ela recebeu um chamado. Quando ela fez o voto diante do altar, dizendo que se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor. Ana não estava apenas negociando uma resposta, ela estava revelando um coração que havia amadurecido. Porque, para alguém que desejou tanto um filho, entregá-lo antes mesmo de tê-lo nos braços exige uma fé que não se fabrica da noite para o dia. Um entendimento de que aquele filho não era apenas sobre ela, era sobre o plano de Deus para uma geração inteira. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: o que você está pedindo a Deus? E o que você estaria disposta a devolver, se Ele te desse?
Porque muitas vezes oramos por coisas que queremos apenas para nós, para preencher nossas dores, nossas faltas, nossos vazios. Mas Ana chegou num ponto em que o que ela mais queria, ela já não queria mais só para si, ela queria para Deus. Queria que a vida dela fizesse sentido no céu, não apenas na terra. Queria que sua dor fosse redimida com propósito, que seu ventre gerasse algo que não terminasse nela, mas transbordasse para o mundo. Esse tipo de mulher na Bíblia nos ensina algo que a lógica humana não consegue compreender, que há bênçãos que não vêm enquanto queremos apenas para consumo próprio. Há portas que só se abrem quando entendemos que o que pedimos não é só para nós, mas para servir um propósito maior. E é aí que Ana se destaca entre tantas mulheres. Ela pediu um filho, mas ofertou um profeta. Ela sonhava com um bebê, mas Deus sonhava com um instrumento profético que mudaria a história de Israel. Samuel não foi apenas uma resposta para Ana, foi uma resposta para o céu. Foi a confirmação de que, quando uma mulher se alinha com o propósito de Deus, toda a sua história se torna um eco da eternidade. O choro de Ana gerou mais do que alívio, gerou legado. E isso não começou no nascimento, começou no altar, começou na entrega. Começou quando ela deixou de querer apenas um final feliz, e passou a desejar um começo eterno. E talvez esse seja o ponto mais sensível da jornada, entender que há pedidos que Deus não responde porque Ele sabe que, se atender naquele estágio imaturo, aquilo que seria bênção pode se tornar armadilha. Porque Deus não se move apenas pela nossa dor, Ele se move pelo propósito que vai além dela. Por isso, quando Ana se levanta e volta a comer, quando ela volta para casa com Eucana, quando ela recomeça sua rotina, ela já não é mais a mesma, não porque o milagre aconteceu, mas porque a entrega foi completa. Ela agora carrega algo maior do que expectativa, carrega a paz. E onde a paz verdadeira, a fé madura. E onde a fé madura, o céu se inclina. É por isso que, quando o texto diz que o Senhor se lembrou de Ana, não está falando de um Deus que havia se esquecido. Está falando de um Deus que responde no tempo certo. De um Deus que planta a semente do milagre no exato momento em que o terreno do coração se torna fértil o suficiente para sustentar o fruto. Porque Deus não dá filhos para mulheres aleatórias, Ele entrega propósitos para mulheres preparadas. E se você sentiu tudo isso até aqui, se alguma parte dessa jornada falou com a sua alma, se essa entrega de Ana refletiu a sua própria história de espera e entrega, comenta aqui abaixo. Meu ventre é para o propósito. Escreve isso como um ato profético, como uma declaração pública de que o que Deus te der não será consumido apenas em você, mas será devolvido ao altar em forma de vida, ministério, influência, cura, palavra, testemunho. E se você ainda está no meio da espera, comenta. Também, eu descanso antes do milagre. Porque essa é a fé que Ana nos ensina, a fé que descansa antes de ver, que entrega antes de receber. Quando Ana segura Samuel nos braços, algo extraordinário acontece, mas não é o nascimento em si. O milagre já havia sido anunciado no espírito muito antes de se materializar na carne. O que acontece ali é a confirmação de uma aliança silenciosa, firmada no lugar secreto, entre uma mulher comum e o Deus eterno. Porque só o céu sabia o quanto aquele bebê custou. Só o céu viu o peso daquela entrega antes mesmo da concepção. E agora, quando a promessa respira e chora diante dela, Ana precisa tomar a decisão mais difícil: cumprir o voto. Talvez essa seja a parte da história que mais nos confronta. Porque esperar por algo é difícil, mas entregar o que se esperou a vida toda é sobrenatural. E é nesse ponto que Ana se torna símbolo de uma maturidade espiritual rara, não porque ela foi abençoada, mas porque ela não se apegou à bênção. Porque há mulheres que pedem, há mulheres que recebem, mas há poucas que devolvem. Ana devolveu, e fez isso sem hesitar, sem tentar renegociar. Ela sabia que aquele filho não era só dela. E o tempo que ela teve com ele no colo foi suficiente para marcar o que precisava ser marcado: afeto, proteção, raízes. Mas o restante da história, Ana sabia, não lhe pertencia. E é aqui que o silêncio de Ana grita mais alto do que todos os seus clamores anteriores. O texto não relata lamentos, resistências ou tentativas de fuga quando chega o tempo de levar Samuel ao templo. Ela simplesmente vai, com firmeza, com reverência, com coragem. Isso é fé em sua forma mais pura, porque só confia de verdade quem entrega de verdade. E só entrega de verdade quem reconhece que tudo que tem veio das mãos do Senhor. Agora, imagine essa cena. Ana chega ao templo, apresenta o menino ainda pequeno, provavelmente andando com passinhos inseguros, e o deixa ali. Entrega-o nas mãos do sacerdote Eli, o mesmo que, tempos antes, a havia julgado injustamente em sua dor. Parece contraditório, não é? Mas Ana já não está mais presa às opiniões humanas. Ela não precisa mais ser compreendida por todos. Ela não precisa mais provar sua fé a ninguém. Ela sabe quem ela é, e sabe em quem confiou. Por isso, mesmo que pareça insensato aos olhos naturais, Ana entrega. Porque ela não estava apenas obedecendo a um voto, ela estava respondendo a uma vocação.
E isso nos ensina algo essencial. Algumas mulheres na Bíblia não foram apenas mães, foram incubadoras de destino. O ventre delas foi usado por Deus para dar à luz muito mais do que pessoas. Elas geraram eras, mudanças, restaurações. Ana, ao entregar Samuel, estava ativando um ciclo de transformação espiritual em Israel. Estava entregando ao mundo o primeiro profeta após um longo período de escassez de revelação. Estava posicionando alguém que ouviria a voz de Deus numa época em que poucos a escutavam. Ou seja, o sim de Ana não impactou só sua casa, impactou uma geração inteira, e talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o seu sim também tem esse potencial. Seu sim em meio à dor. Seu sim quando tudo em você queria se apegar. Seu sim mesmo depois da resposta. Porque a verdadeira fé não é apenas a que espera com paciência, mas a que devolve com amor. Não é a que clama, e Ana consagrou o que tinha de mais precioso. Não porque Deus exigiu, mas porque o coração dela já era altar. Você consegue imaginar o peso disso? A profundidade dessa entrega? É como se Ana dissesse: Deus, eu entendi. O que o Senhor colocou em mim é maior do que eu. Não posso reter, não devo segurar. Esse menino é teu. E, ao fazer isso, ela nos ensina que há vitórias que se completam não quando são recebidas, mas quando são consagradas. Que há bênçãos que se tornam eternas não no momento em que chegam, mas no momento em que são entregues de volta, e o mais incrível é o que acontece depois. A história poderia terminar ali, com Ana voltando para casa de mãos vazias, enquanto Samuel permanece no templo. Mas Deus não escreve histórias assim, porque Ele não é um Deus que nos empobrece na entrega, Ele nos enriquece nela. A Bíblia diz que, ano após ano, Ana subia ao templo, levava uma túnica nova para Samuel e o visitava. E mais, Deus a abençoou com outros 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. A mulher que era estéril se tornou mãe de uma casa inteira, porque quem entrega por amor, colhe por graça, e essa colheita não é apenas de filhos, é de propósito, de profundidade com Deus. Delegado. Porque enquanto muitas estão pedindo coisas passageiras, Deus está procurando mulheres que digam: eu quero algo eterno, algo que o Senhor possa usar, algo que glorifique o teu nome e não apenas realize os meus sonhos. Ana se torna esse modelo, a mulher que transformou seu clamor em altar, que usou sua dor como canal de consagração, que entendeu que tudo o que Deus nos dá precisa ser colocado nas mãos dele de novo, para que não vire ídolo, para que não nos escravize, para que não nos afaste da presença. E, se você está ouvindo tudo isso com o coração batendo mais forte, talvez seja porque, lá dentro, você também está sendo chamada a esse tipo de entrega. Talvez você também esteja com Samuel nos braços, e o Espírito esteja sussurrando: consagra. Ou talvez você ainda nem o tenha recebido, mas já está sendo preparada para não reter quando chegar. Então escreve aqui nos comentários, com fé e coragem: o que Deus me der, eu consagro. Declare isso como uma resposta, como uma posição, como um voto silencioso que ecoa no céu. E se esse conteúdo está gerando vida no seu coração, se você quer continuar recebendo mensagens que te desafiem espiritualmente e te coloquem cada vez mais perto do propósito, inscreva-se no canal agora, porque ainda tem muito mais vindo por aí. Mais histórias, mais verdades, mais confrontos que curam. O tempo passa. E Samuel cresce, mas ele não cresce em qualquer lugar. Ele cresce no templo, cresce diante do Senhor, cresce no ambiente de serviço, onde a presença de Deus habita, mesmo quando o sacerdócio está em crise. E isso diz muito, porque às vezes, achamos que, para crescer espiritualmente, precisamos de ambientes perfeitos, pessoas ideais, mentores impecáveis. Mas Samuel nos mostra que é possível florescer mesmo em lugares falhos, desde que o coração esteja voltado para Deus, e essa também é uma extensão da entrega de Ana. Porque a entrega dela não terminou no altar, ela continuou se manifestando na formação de Samuel. Mesmo ausente fisicamente, Ana continua presente de forma invisível, moldando a identidade do filho com túnicas feitas por suas próprias mãos. A cada ano, uma nova túnica. A cada ciclo, uma atualização. Isso não é apenas carinho de mãe, é intercessão costurada em tecido. É discipulado silencioso. É maternidade profética. Você consegue imaginar Ana, ano após ano, sentada em casa, costurando com cuidado? Cada ponto, cada dobra, cada acabamento, tudo carregado de oração, de consagração, porque aquela túnica não era só roupa, era uma cobertura, uma marca, uma declaração: você é separado, você tem um chamado, você está crescendo, mas não sozinho. E talvez você também esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja longe fisicamente de quem ama, mas ainda presente espiritualmente. Talvez ninguém veja o que você está fazendo, mas Deus vê. E cada ponto de fé, cada oração silenciosa, cada gesto aparentemente pequeno, tudo isso está revestindo o futuro de alguém. Enquanto isso, no templo, Samuel começa a ouvir a voz de Deus. E esse é um dos momentos mais lindos da narrativa, porque Deus não apenas visita Samuel, ele chama 3 vezes.
Num ambiente onde a voz do Senhor era rara, Samuel se torna o receptor de uma nova frequência divina. E isso começa de forma íntima, quase tímida. Ele ouve, mas não reconhece. Corre até Eli, pensando que era um chamado humano. E, na terceira vez, Eli entende. É o Senhor. O mais forte disso é perceber que Deus escolheu falar com Samuel, e não com Eli. Mesmo com Eli sendo sacerdote oficial, mesmo com Eli tendo mais idade, mais experiência, mais autoridade, Deus decide se manifestar a um menino, porque o céu não se prende a cargos. O céu se conecta a corações disponíveis, a corações consagrados, e se Samuel pôde ouvir, é porque Ana ouviu primeiro, porque mães espirituais preparam seus filhos, biológicos ou não, para ouvir o que elas já escutaram. Ana ouviu Deus no silêncio de sua aflição. Agora, Samuel ouve Deus no silêncio da noite. E o ciclo continua. A voz que encontrou uma mulher estéril agora encontra um menino sensível. A revelação que brotou em lágrimas agora floresce. Em profecia, o que começou como oração solitária se transforma em ministério público. Porque tudo que nasce no altar carrega um eco eterno. E aqui há algo que precisamos guardar com profundidade. Não subestime o que você está gerando em Deus. Talvez ainda pareça pequeno, talvez ninguém esteja vendo, talvez você esteja nos bastidores da fé, enquanto outros ocupam os holofotes. Mas se o que você está fazendo nasceu no altar, vai crescer, vai frutificar, vai ser chamado, porque o Senhor está sempre à procura de quem Ele possa chamar pelo nome, no meio da noite. E se você tem vivido um tempo escuro, silencioso, onde tudo parece calado, talvez esse seja exatamente o momento em que Ele vai te chamar Samuel. Responde, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E essa resposta simples marca uma virada histórica, porque a partir daquele momento, ele se torna um canal de revelação. A voz de Deus volta a ecoar em Israel, e tudo começa com uma resposta, não uma performance, não um currículo, uma resposta. E talvez o que Deus esteja esperando de você hoje também seja isso. Uma simples, profunda, honesta resposta. Fala, Senhor, eu estou ouvindo. Essa é a herança de Ana, um legado de escuta, de sensibilidade espiritual. E é isso que falta em tantos lugares hoje. Gente que ouça, que perceba, que esteja atenta. Gente que tenha passado tempo suficiente no lugar secreto para reconhecer a voz do Espírito quando ela vier. E se você sente que tem perdido essa sensibilidade, se sente que tem sido engolida pelo ruído do dia a dia, pelas demandas, pelos medos, pelas distrações, talvez seja a hora de silenciar tudo e dizer: Senhor, estou aqui. De novo, me ensina a ouvir, porque foi isso que Ana fez. Ela ouviu no choro, depois ouviu na fé, depois ouviu na entrega. E por fim, ensinou Samuel a ouvir também, mesmo à distância. Isso é ser uma mulher na Bíblia. Não alguém que apenas vive uma boa história, mas alguém que gera outra história. Que forma ouvidos espirituais mesmo sem estar presente. Que marca gerações sem fazer barulho. Que ensina outros a ouvir, mesmo quando ninguém mais ouve nada. Se essa palavra está mexendo com você, escreva nos comentários. Fala, Senhor, eu também quero ouvir. Deixe isso registrado como oração, como posição, como aliança. E se você está sentindo que esse conteúdo está ativando algo profundo aí dentro, algo que não é só informação, mas transformação, então, continue com a gente, porque estamos só começando a entender o impacto dessa mulher chamada Ana. É nesse ponto da história que percebemos uma transição quase invisível, mas profundamente significativa. Ana some da narrativa. Depois que Samuel começa a ouvir a voz de Deus, o nome dela não aparece mais. Não há mais falas, visitas, nem descrições. A mulher que moveu os céus com sua oração agora silencia. E, ao contrário do que poderíamos imaginar, esse desaparecimento não é um fim, é um selo. É como se a própria Bíblia dissesse: a missão foi cumprida. E isso nos confronta com uma das verdades mais delicadas da vida espiritual. Às vezes, cumprir o propósito significa sair de cena. Ana não ficou ao lado de Samuel durante o ministério. Ela não apareceu para confirmar visões. Ela não reivindicou honra, nem buscou crédito por aquilo que gerou. Ela entregou e confiou. E essa é uma das expressões mais maduras da fé. Confiar que aquilo que foi gerado em Deus não depende mais do nosso controle, nem da nossa presença, para florescer. Isso é muito diferente do que o nosso coração costuma desejar. A maioria de nós quer acompanhar os frutos. Quer garantir que o que plantamos vai florescer do jeito certo. Quer monitorar, conduzir, proteger, talvez até corrigir. Mas Ana, ela solta. Ela deixa ir. Ela crê que Deus é suficiente. E que o altar onde ela entregou Samuel continua sendo mais seguro do que qualquer abraço materno. Esse tipo de fé, silenciosa e confiante, é o que torna Ana tão grandiosa. Porque ela não apenas fez uma promessa, ela a cumpriu até o fim. Não apenas orou, ela sustentou sua oração com ações concretas.
não apenas gerou um filho, ela gerou um legado. E quando chegou o momento certo, ela se retirou, sem alarde, sem aplausos, sem drama. Só com fé, e isso fala diretamente com muitas mulheres de hoje. Mulheres que foram chamadas para plantar, mas não necessariamente para colher. Mulheres que foram instrumentos de intercessão, mas não de reconhecimento. Mulheres que obedeceram a Deus em silêncio, mesmo quando ninguém mais entendeu o que estavam fazendo. Mulheres que ouviram a voz do Senhor e entregaram seus maiores sonhos de volta para Ele. Talvez você seja uma dessas mulheres. Talvez você esteja exatamente nesse momento da história, entre a entrega e o desaparecimento. E talvez isso esteja doendo, porque tudo dentro de você queria ver mais, acompanhar mais, controlar mais. Para crer que o que nasceu no altar não depende mais da sua presença, depende dele. Ana nos ensina que há um tempo de interceder, e um tempo de se retirar. E isso não é abandono, não é desistência. É sabedoria espiritual, é discernimento, é maturidade. Ela não desaparece porque deixou de amar, ela desaparece porque amou o suficiente para soltar, porque entendeu que o plano de Deus não se limita ao tempo em que ela aparece na história, e que, às vezes, a nossa parte é preparar o palco, e depois sair de cena, para que o propósito se cumpra do jeito que o céu deseja. Mas mesmo fora do palco, Ana continua sendo uma presença espiritual. Mesmo sem ser mencionada, ela está ali, nos ecos da voz de Samuel, nas decisões que ele toma, na forma como ele responde a Deus. Porque quando alguém é formado no altar, não importa se o mundo se esquece do nome da intercessora, o céu nunca esquece. E isso é um consolo profundo, porque muitas vezes, na caminhada de fé, vamos sentir que estamos sendo esquecidas. Mas a palavra nos mostra que os nomes que somem da narrativa humana continuam vivos diante de Deus. A história de Ana não termina porque ela some do texto, ela permanece, mesmo no silêncio. Porque o que ela gerou continua crescendo, continua falando, continua se movendo. Essa é uma verdade poderosa. O seu nome pode sair da cena, mas a sua obediência continua ecoando. Sua entrega pode ter sido esquecida pelos outros, mas nunca pelo céu. Cada lágrima, cada túnica, cada oração, cada passo de fé, tudo isso está registrado diante do trono. Nada é em vão. O altar lembra, e talvez esse seja o lembrete que você precisava hoje. Talvez você esteja se sentindo deixada de lado, como se tudo que você construiu estivesse sendo esquecido. Talvez esteja em um tempo onde os frutos já não aparecem, tão visíveis, onde os reconhecimentos cessaram, onde a cena parece ter mudado e você foi retirada. Mas lembre-se de Ana, lembre-se do valor de desaparecer no tempo certo. Lembre-se de que, para algumas mulheres na Bíblia, o impacto eterno não vem do tempo que ficaram em evidência, mas da profundidade com que obedeceram quando ninguém mais estava vendo. Se essa parte tocou o seu coração, escreva nos comentários: minha entrega continua viva no altar. Isso vai selar essa verdade no seu espírito e, ao mesmo tempo, edificar outras mulheres que também estão nessa jornada de confiança. E se esse vídeo tem sido uma forma de Deus te lembrar quem você é, não guarde só para você. É nesse silêncio de Ana que uma outra voz começa a emergir. Se ouvirmos com atenção, ainda vamos escutar, por trás da fala do profeta, o eco da mulher que orou por ele. É como se cada resposta que Samuel dá a Deus carregasse o DNA da oração de sua mãe. Como se, mesmo longe, mesmo ausente, Ana continuasse presente, não fisicamente, mas espiritualmente, sustentando em segredo a vocação do filho que nasceu do altar. E isso nos revela algo poderoso. A mulher na Bíblia não precisa estar em evidência para estar em atuação. Deus muitas vezes usa as mulheres no invisível, no bastidor, na entrega silenciosa que sustenta grandes movimentos do reino. E Ana representa isso com uma profundidade quase indescritível. Ela não é só a mulher que ora, ela é a mulher que inaugura uma geração profética, que abre caminho com lágrimas para que a voz de Deus volte a ser ouvida em Israel. Lembra que, naquela época, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era rara, pois foi justamente nesse tempo que Ana levantou a sua oração. Quando tudo parecia seco, ela gerou vida. Quando o céu parecia calado, ela chorou até que Deus falasse. E a resposta que ela recebeu, Samuel, não foi apenas uma bênção pessoal, foi uma resposta coletiva. O filho que ela entregou tornou-se profeta da nação. Isso nos confronta de novo com algo profundo. Muitas vezes, a nossa dor pessoal está conectada com algo muito maior do que a gente imagina. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Deus estava preparando uma resposta para todo o povo. Enquanto ela orava por um lar restaurado, o céu via um sacerdócio sendo renovado. Ou seja, a oração que você faz no seu canto, no seu desespero, pode estar interligada com algo muito mais amplo do que sua história pessoal. Talvez você esteja pedindo algo com todas as suas forças e sentindo que Deus demora. Talvez esteja lutando por um filho, por uma promessa, por um sonho. E talvez esteja chorando sozinha, sem entender por que tanto silêncio.
Mas será que esse silêncio não é o prenúncio de algo grandioso? Será que a sua dor não está abrindo espaço para um mover que vai tocar muito mais gente do que você imagina? Ana não sabia que Samuel seria o profeta que ungiria reis, que seria o elo entre uma era sacerdotal decadente e um novo tempo para Israel. Ela só queria um filho, mas ela entregou a Deus algo que o céu queria muito mais. E essa troca, essa conexão entre o desejo da mulher e o plano do eterno, é onde a história ganha potência. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Talvez o que você está pedindo, e até o que você está perdendo, tenha um peso muito maior. Talvez Deus esteja usando sua vulnerabilidade para preparar uma resposta que vai muito além da sua casa. Porque é assim que ele age. Ele transforma dores pessoais em marcos proféticos. Ele pega lágrimas escondidas e planta futuros inteiros com elas. Você já parou para pensar que o seu processo pode estar levantando alguém? Que a sua fidelidade em meio à dor pode estar nutrindo uma próxima geração? Que o seu sim silencioso pode estar desenhando um novo ciclo espiritual para outros? Essa é a grandeza de ser mulher no reino. A gente gera no invisível, mas o fruto floresce onde o céu determinar. E, de novo, voltamos ao ponto-chave dessa história. Ana não aparece mais. E isso nos ensina algo tão precioso. Não somos chamadas para sermos vistas, somos chamadas para sermos fiéis. O impacto não está no nosso nome sendo lembrado, mas no propósito sendo cumprido. Quantas vezes a gente sofre por não ser reconhecida, por fazer tanto e sentir que ninguém nota? Mas Ana nos lembra: Deus vê, Deus ouve. A mulher que chorava em silêncio, diante de um sacerdote que nem a compreendia, tornou-se mãe de um profeta. Mas mais do que isso, tornou-se símbolo de uma fé que gera frutos eternos. E se hoje você está nesse ponto da caminhada, sentindo que tudo que você plantou está em silêncio, que o mundo te ignorou, que ninguém percebe o que você carrega, saiba, o céu sabe. E talvez, nesse exato momento, alguém esteja crescendo por causa da sua entrega. Talvez uma promessa esteja sendo formada nos bastidores, e você vai perceber só depois o quanto sua fidelidade foi decisiva. Se essa parte falou profundamente com você, escreva nos comentários: Deus está usando meu silêncio para levantar algo maior. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual, uma forma de afirmar sua fé enquanto caminha, mesmo sem ver tudo ainda. E continue com a gente, porque a história de Ana ainda não acabou. Ainda mais sobre o poder da mulher que ora e entrega. A Bíblia não diz o que aconteceu com Ana depois. Não fala se ela viveu para ver Samuel crescer por completo, se chorou ao vê-lo ser rejeitado por Israel quando envelheceu, ou se estava viva quando ele ungiu Davi como rei. O texto não nos dá detalhes sobre seus últimos dias, e talvez seja justamente aí que mora um dos maiores segredos espirituais dessa mulher na Bíblia. É como se o céu dissesse: o foco não está em como Ana termina, o foco está no que ela ativou. Ela não desapareceu, ela se multiplicou. Sua voz está em Samuel, sua entrega se tornou uma linhagem profética, sua oração virou um legado. E quando olhamos para isso, entendemos que a fé de uma mulher não precisa de plateia para ser eterna. Basta que ela se alinhe com o céu, e o céu faz o resto. É forte pensar que o nome dela ecoa até hoje, não porque ela gritou, mas porque ela orou. Não porque ela foi influente entre os homens, mas porque ela foi insistente com Deus. Não porque teve palco, mas porque teve joelho no chão. E esse é o tipo de mulher que transforma gerações. Não há que brilhe aos olhos do mundo, mas a que se derrama aos pés do Senhor. Ana não lutou com Eli, não brigou com Penina, não cobrou de Elcana. Ela lutou com Deus, mas não no sentido de rebeldia, e sim de rendição. Ela lutou em oração, até que sua alma estivesse inteira diante do Pai. E essa rendição silenciosa moveu o sobrenatural, porque o céu não responde barulho, o céu responde fé. O céu não se comove com performance, o céu se move por verdade, e foi isso que Ana entregou, uma verdade profunda, feita de dor, de clamor, de promessa, de renúncia e de adoração. Quem tem coragem de abrir mão do que mais esperou, por amor a Deus? Ana teve, porque sua fé não estava condicionada à bênção, sua fé estava firmada na fidelidade. É aqui que a história muda o tom e a gente percebe que o centro não é mais apenas Samuel, o centro é a aliança. Ana ensina que a mulher de Deus não vive de promessas apenas, ela vive de aliança. Ela não negocia com Deus por interesse, ela se entrega por inteiro, porque ela sabe, tudo o que é dado no altar, volta multiplicado pelo propósito. Samuel foi dado a Deus. E quantas vidas foram alcançadas por causa disso? Quantas direções foram tomadas por Israel sob a sua liderança? Quantas palavras mudaram destinos através da boca de um homem que foi gerado pelas lágrimas de uma mulher? A resposta está aí, nas entrelinhas da história. Deus sempre usa aquilo que é consagrado. E quando o que é consagrado vem de uma mulher que ora, prepare-se. O céu se move. Essa é a força de uma mulher na Bíblia. Não é apenas sua capacidade de suportar, de gerar, de chorar. É sua capacidade de consagrar, de dizer: Senhor, se for teu, é teu mesmo, não me pertence.
Isso é poder espiritual. Isso é um tipo de entrega que desarma as forças do inferno. Porque enquanto o inimigo aposta que o sofrimento vai endurecer, Deus aposta que ele vai nos purificar. E foi assim com Ana. Ela poderia ter se fechado, se revoltado, mas ela foi pelo caminho oposto, se abriu, se quebrou, e, por isso, foi exaltada. Não diante de todos, mas diante de Deus. E isso basta. Às vezes, o que o céu quer de nós é isso. Uma entrega que ninguém vê, mas que muda tudo. Uma consagração que não tem likes, mas que muda destinos. Um sim que só Deus ouve, mas que abre portas para gerações futuras. É esse o chamado de mulheres como Ana. Mulheres que entendem que seus joelhos são mais poderosos que suas palavras. Que seu altar é mais forte que seu argumento. Que sua adoração tem mais impacto que sua dor. E se você está ouvindo tudo isso até aqui, talvez já tenha sentido que essa história também é sobre você. Sobre o que você consagrou. Sobre o que você entregou chorando. Sobre o que você renunciou sem ninguém saber. Talvez tenha sido um filho, um sonho, um plano, um relacionamento. Algo que você esperou por tanto tempo e, quando recebeu, Deus pediu de volta. E você entregou. Mas com fé, se for o seu caso, escreva nos comentários: eu entreguei no altar e confio que Deus vai multiplicar. Essa é mais que uma frase, é um ato profético. Uma forma de selar tudo o que essa palavra está ativando dentro de você. Porque, como Ana, talvez você não veja todo o resultado com os olhos naturais, mas o céu já está se movendo com base no que você consagrou, e ainda tem mais. Porque a oração de Ana não terminou quando Samuel nasceu. A Bíblia mostra que ela continuou, em forma de louvor. E é sobre isso que vamos falar agora. Sobre o cântico de uma mulher que foi transformada e transformou o mundo ao seu redor. Um cântico que ainda ecoa, geração após geração, se essa história de Ana falou com você. Se em algum momento desse vídeo seu coração ardeu, seus olhos marejaram, ou se você sentiu que Deus estava te chamando para um novo nível de entrega, então este é o momento de responder. O céu está te alinhando com algo maior. E se esse conteúdo te edificou, se você sentiu que Deus falou com você de forma íntima, se inscreva agora no canal. Aqui, cada vídeo é preparado com oração, propósito e profundidade, especialmente para mulheres como você, que querem viver a fé de forma real, corajosa e transformadora. Não esquece também de deixar o like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar outras vidas que estão precisando exatamente dessa mensagem hoje. E antes de sair, faz mais uma coisa por você. Assista ao próximo vídeo que já está aqui na tela. Ele vai continuar exatamente de onde essa palavra parou e eu tenho certeza que Deus ainda quer te dizer muito mais. Te vejo lá.